Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, hoje, 26 de dezembro de 2020, após o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos parece não ser o Natal de Jesus, já que o mundo não fala no Cristo. Achamos até que o Natal é a comemoração de Papai Noel e não do próprio Cristo, Jesus de Nazaré, que muitos religiosos chegam a dizer que Jesus, endeusando, não é? Tornando Jesus o próprio Deus, e outros até dizendo que Jesus é o Filho unigênito. Na compreensão do Espiritismo, Jesus não é unigênito. Unigênito é único filho. E nós somos filhos de quem? Somos enteados de Deus? Não. Somos filhos de Deus. Jesus também foi, não, é um filho de Deus. Quando dizemos é porque ele não foi destruído. Porque Deus não faz nenhum filho seu para a destruição. Logo, não existe morte. O Espiritismo matou a morte. A base do Espiritismo é a imortalidade. Nós não morremos. Jesus está vivo? Está. Os mortos estão vivos? Estão. Os mortos aparecem aos vivos? Aparecem. Os mortos aparecem aos vivos porque eles não morreram. Porque não fomos feitos para a matança. Deus não é nenhum açougueiro e nem tem matadouro para matar espírito. Essas crenças partem do materialismo. E nem Jesus foi Deus. Deus é um. Jesus é Filho. O Espírito Santo é o grupo, a Pleiade, ou diríamos melhor, é a corte celestial, ou seja, a corte de ministros de Deus, os espíritos puros que atingiram a pureza pelas reencarnações sucessivas e alcançaram a pureza, entre eles Jesus. Esses espíritos do universo que formam a corte de ministros de Deus, que administram os mundos, que constroem os mundos debaixo da ordem de Deus, da supervisão de Deus, são esses espíritos que dirigem as galáxias, que dirigem os bilhões e trilhões de planetas, de sóis, que são estrelas que compõem as galáxias, são administradas por esses espíritos. E eles não chegaram à perfeição por uma salvação dada por Deus. Nada disso. Eles conquistaram essas estrelas de elevação espiritual, que se chama a pureza do espírito. Eles atingem o patamar de espíritos puros, que a Igreja Católica chama de serafins, anjos, arcanjos, querubins, mas é um esforço pessoal de cada espírito. Não foi dado por Deus, uma conquista de cada ser, porque na visão da ciência espírita, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes e colocou as sementes de um Deus, quer dizer, de um espírito puro, dentro de cada um, para que cada um conquiste, não é? Acorde esse Deus, aliás, esse Deus na linguagem antiga, esse espírito puro desse anjo, vá acordando pelas sucessivas reencarnações,
até ele alcançar o patamar de um anjo, de um ministro de Deus, como é Jesus. Logo, não é dado salvação, Deus não dá salvação, Jesus não dá, é uma conquista. O céu de Jesus é a salvação conquistada por cada espírito, e ele próprio conquistou a sua salvação. De maneira que Deus não é Jesus, Jesus não é Deus. Jesus não é Espírito Santo, e nem Espírito Santo é Deus, nem Jesus. São três coisas distintas. Deus, o Criador do Universo. Jesus, Filho unigênito, não. Porque se ele fosse unigênito, nós o que seríamos de Deus? Enteados. Não tem lógica. Jesus é Filho de Deus? É um dos Filhos de Deus mais experientes do universo? Exatamente. Mas ele não é Deus. O Espírito Santo também não é Deus. Jesus, nem Deus, nem homem nem Deus, e nem Espírito Santo. É um Espírito puro que alcançou a perfeição. E então, antes desse, consultamos aqui o nosso e-mail, e o mesmo cidadão que fez a pergunta, que constituiu o nosso programa anterior, que é o pensamento e as leis dos fluidos universais, esse mesmo cidadão fez essa outra pergunta: como os espíritos superiores estão em diversos lugares ao mesmo tempo? Como? Essa é a pergunta que este nosso irmão faz através do nosso e-mail, já que ele mostra que é interessado nos estudos do espírito, da imortalidade, do espiritismo, que explica os fenômenos da natureza. E então nós recorremos aqui mais uma vez ao livro dos Espíritos, na questão específica, na questão ou pergunta 92, para os Espíritos explicarem ao nosso irmão que está fazendo a pergunta. Aí o Espírito Allan Kardec faz a seguinte pergunta: tem os espíritos o dom da ubiquidade? Qual é o que significa ubiquidade? É a faculdade que tem os espíritos que atingiram a perfeição, os espíritos puros, de estarem em diversos lugares simultaneamente, ao mesmo tempo, mas não se dividem. Não. Aí Kardec pergunta: tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Esta é a pergunta esta é a pergunta, e os espíritos respondem na resposta que vai dar o nosso irmão que nos fez pelo e-mail. Não pode haver divisão de um mesmo espírito, quer dizer, nenhum espírito se subdivide, nenhum, porque não há divisão. Aí ele diz: não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada espírito é um centro que irradia para diversos lados. É um centro de quê? É um núcleo de energia. Cada espírito é um mini universo, ou seja, um campo energético inteligível de inteligência, cada espírito, e não se subdivide, e ele forma uma individualidade indivisível. E o espírito continua em sua resposta. Isso é que faz parecer, porque o espírito é um centro de energia que irradia para diversos lados, um centro, um átomo de energia. Aí ele diz: isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? A resposta para Kardec: vês o Sol? É um somente. No entanto, o Sol irradia em todas as direções, em todos os sentidos, e leva muito longe os seus raios,
Contudo, o Sol não se divide. A mesma coisa é o Espírito. Ele não se divide. Essa é uma metáfora, uma sábia comparação que o Espírito dá aqui na resposta. E Allan Kardec faz a pergunta seguinte: todos os espíritos irradiam com igual força, todos, desde o inferior até o anjo, o querubim, o arcanjo, um ministro de Deus como Jesus, todos têm esse poder de irradiarem todos os espíritos. Aí o espírito elevado responde: longe disso. Essa força de irradiação depende do grau de pureza de cada espírito. Cada espírito é uma unidade indivisível, não se subdivide, mas cada espírito pode lançar seus pensamentos para diversos lados. Quer dizer, o espírito elevado, puro, ele é um núcleo de pensamento, de energia, e ele joga o seu pensamento para diversos lugares do universo, porque ele é um núcleo que fabrica pensamento, energia, força, e joga para todo o campo do universo, sem se subdividir, que ele é um núcleo, como o Sol na comparação. O Sol, ele não se subdivide, e no entanto ele irradia de magnetismo, de energia, de luz para todos os planetas do seu sistema, sem que funcione, sem que se fracione, fique pedacinho de um lado para outro para esse efeito. Aí diz mais: nesse sentido unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuída aos espíritos. Joga pensamento, energia, força para diversos campos do universo, saindo do núcleo, que é o próprio espírito puro. Aí ele diz: dá-se com eles, com os espíritos puros, o que se dá com uma centelha de átomo, de energia, isso que está dizendo, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda, na comparação, o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar, está ali, não saiu dali, e sem se fracionar, transmite ordem, sinais e movimento a diferentes pontos. Essa é a comparação do espírito puro, o anjo, que tem o poder superior, característico dos próprios anjos, de emitir energia, pensamento, força, chama-se a ubiquidade para todos os diversos cantos do universo, sem se fracionar, sem se dividir. E essa é a explicação que o Livro dos Espíritos passa para nós, para responder à pergunta do nosso amigo, que é interessado nos estudos da ciência do Espiritismo, sobre a ubiquidade dos espíritos, de irradiar o seu pensamento para diversos cantos do universo, sem sair do lugar. Muita paz para todos, e voltamos com o encontro com o Espiritismo em novo programa, se Deus assim o permitir. Muita paz para todos.